Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Este é mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Estamos aí para difundir a palavra de Deus. Nesse momento, vamos orar em nome de Jesus, pedindo que o Senhor esteja nos abençoando, nos direcionando e revelando a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nesse instante pedimos a tua graça e o teu conhecimento. Que a palavra não venha da carne e do sangue do ser humano, mas que venha do Senhor, meu Pai. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para poder nos direcionar em todas as coisas. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai. Amém e graças a Deus. Abramos a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 4, no versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E, naqueles dias, não comeu coisa alguma. E, terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor, teu Deus, e só a ele servirá. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Como nós acabamos de ler, Jesus, ele foi tentado, não é? No capítulo de número 4 de Lucas, versículo 1 em diante, nós podemos observar isso como nós acabamos de ler. Agora observe bem que existe uma coisa muito interessante aqui, olha só. No versículo 1 diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então nós vemos que Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo estava totalmente em sua vida. E ele foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, né? Então observe bem que nós, a todo momento, nós estamos sendo levados pelo deserto. Às vezes por permissão de Deus, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas, porque Jesus ele tinha uma missão a desempenhar, não é verdade? Então, todo tipo de tentação que nós venhamos a sofrer, todo tipo de afronta ou coisa que o inimigo se levanta contra nós devemos saber que Deus tem algo maior e melhor para mim e para você. Então, nós vemos aqui que a primeira coisa que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Então observe bem, meus amados, para que nós possamos viver no deserto dessa vida, nós devemos estar cheios da presença de Deus, cheios da direção de Deus, buscando a Deus intensamente, lendo a palavra, orando, indo à casa de Deus, colocando a nossa mente nas coisas do Senhor, né? Então tudo isso aí vai ser subsídios para que eu e você venhamos a vencer o inimigo. E diz aqui, e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo.
E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então aqui nós observamos que Jesus foi tentado 40 dias, né? E ele não comeu nada, né? Ele ficou em jejum. Então observe bem que para nós também podermos vencer, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que jejuar e orar, temos que estar na presença de Deus. Para quê? Para que nós venhamos vencer o inimigo, não é? Porque a nossa batalha não é fácil, meus amados. A nossa batalha é contundente, a nossa batalha é ferrenha. E todos nós devemos estar atentos a esse tipo de coisa. E diz aqui, não é? Que ele teve fome, não é verdade? A todo momento, quando estamos na presença do Senhor, o inimigo, né? Ele vai querer nos tentar. Vai querer sucumbir à nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, veja bem, ela é uma vida que vai nos trazer o quê? Fortalecimento diante do Senhor, né? Nós vemos lá em João 4, no versículo, se eu não me engano, no versículo 23, que diz ali que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Todas as vezes que nós negamos a nossa carne, todas as vezes que nós vivemos mais para o Senhor, você pode crer que você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas só que o inimigo ele vai querer tentar, né? Ele vai querer tentar como aconteceu aqui, que diz que Jesus teve fome, né? Porque estava em jejum, estava na presença de Deus, olha só. E diz que esta fome aqui, se nós formos observar, e diz verdadeiramente, ele estava com fome, né? Quer dizer que a sua carne já estava clamando para comer algo. Observe bem que coisa interessante. E no versículo 3, diz aqui, disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a estas pedras, que se transformem em pães. Então, vemos aqui que Jesus ele foi tentado com as coisas materiais, não é? Ele foi tentado, não é verdade? E muitas vezes é isso que vai acontecer na minha e na sua vida. O diabo ele vai nos tentar com as coisas materiais para querer o quê? Para fazer com que nós venhamos a sucumbir, para fazer com que nós venhamos a rejeitar as coisas do Senhor, colocando o interesse, aguçando muitas vezes a nossa cobiça interior, né? Nós vamos entender isso daqui a pouco. Mas olha bem este quadro, né? E disse-lhe o diabo, né? No versículo 3, e disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pães. Então observe bem que aqui o diabo, sabendo quem era Jesus, não é verdade? Sabendo que ele era o Filho de Deus, o ungido de Deus, já queria fazer com que Jesus fosse tentado o quê? No seu orgulho, né? Fazendo com que Jesus vinha provar para ele que realmente ele era Filho de Deus. E muitas vezes o inimigo ele faz isso. Olha, você está passando essa dificuldade, né? Você é uma pessoa capaz. Por que você está nessa posição? Por que você não larga as coisas de Deus e você vive através do quê? Através da sua sabedoria, né? Deixa a sabedoria de Deus de lado. Então o inimigo ele sempre vai nos querer tentar fazer com que nós venhamos a querer as coisas materiais e venhamos a adquiri-las através do que? Da nossa capacidade, né? Então isso é muito perigoso. Você está entendendo? Porque quando o homem ele vive pela sua própria capacidade, ele vira uma pessoa itinerante, ou seja, uma pessoa independente de Deus. Então é isso aí que o inimigo queria fazer com Jesus. Aí continuando aqui, no versículo de número 4, diz assim, e Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí nós observamos que Jesus já joga uma palavra sobre o inimigo, a palavra de Deus sobre o inimigo, dizendo, diabo, não vem com essa não, porque eu dependo da palavra de Deus. Não é somente as coisas materiais, você está entendendo que eu vivo, mas vivo principalmente pela palavra de Deus. Então é isso que Jesus está falando para Satanás, né? Então nós vemos que nós vencemos não somente através do jejum, através muitas vezes da oração, da consagração, mas nós também fazendo parte dessa consagração é muito importante a palavra de Deus, né? Para que essa palavra ela venha destruir toda a obra do mal. Então nós observamos aqui, e no versículo de número 5, observemos, meus amados, olha só, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo.
Olha só que muitas vezes nós não vamos adquirir aquilo que nós queremos, não é verdade? Que a direção de Deus não é muito boa, que nós devemos pegar o quê? Devemos aceitar as coisas que o mundo nos oferece, né? Então observe bem que o inimigo é bem desse jeito aí. Ele quer fazer com que eu e você venhamos a desistir das coisas do Senhor, nos mostrando um mundo, você está entendendo? Fazendo um marketing de um mundo que na verdade não existe, é apenas o quê? É apenas uma fachada. Porque quando você vai para o mundo, você descobre que não é nada daquilo que você pensava. Não é verdade? Então é isso que o inimigo faz, meus amados. Né? É isso que o inimigo faz. Ele nos mostra a glória. Ele mostra assim pessoas que muitas vezes supostamente estão felizes. Aí mostra na mídia, mostra na internet, mostra na televisão, mostra uma série de coisas, não é verdade? Para querer fazer com que nós venhamos, poxa, eu estou vivendo esse sofrimento aqui e o meu vizinho é feliz. Porque aquela pessoa da novela é feliz. Porque aquela pessoa da internet está postando. Meus amados, tomemos cuidado. Porque isso aí é tudo aparência, né? É tudo aparência, é um falso marketing, é uma falsa felicidade, não é? Então tenhamos que tomar cuidado, porque isso pode ser uma isca para mim e para você. Então venhamos a tomar cuidado, né? Olha só, que coisa terrível, né? Aí no versículo 6, que é muito interessante e revelador, olha só. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei, olha aí, a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Então quer dizer que os reinos da terra foram entregues para Satanás, né? Nós vemos que o mundo foi entregue para quem? Para o inimigo. Claro que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus é o dono de todas as coisas, mas segundo a sua permissão, durante um tempo, veja bem que o inimigo está dominando todas as coisas, mas ele vai ser o quê? Ele já está julgado, aliás, né? E ele vai pagar pelos seus crimes, né? Nós vemos isso lá em Apocalipse, né? No capítulo de número 12, né? Que o inimigo ele vai ser julgado. Então, observe bem, meus amados, que todos os reinos, como ele diz aqui, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero, né? Ou a quem quero. Então, veja bem que foi entregue a Satanás todos os reinos desse mundo, a autoridade do mundo foi entregue para ele, né? Entre aspas, é claro. Aí nós observamos isso na onde? Vemos lá no capítulo 3, na onde nós vemos que Adão, ele comeu do fruto que não era para comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu, ingeriu aquele fruto e desobedeceu a Deus. E Deus, veja bem, eu não vou estar meditando nas outras sentenças, mas olhemos que a sentença maior foi de quem? De Adão, porque o Senhor disse, maldita é a terra por tua causa. Então, veja bem que a terra é maldita foi por causa de quem? Por causa de Adão, porque Adão desobedeceu a Deus. Então, veja bem que quando o homem desobedece a Deus, o inimigo está ganhando pontos para ele. Você está entendendo? Está ganhando pontos para ele. E nisso, observemos também que nós estamos entregando, de mão beijada como Adão fez, estamos entregando a autoridade, você está entendendo? A autoridade, a nossa vida nas mãos do inimigo. Então tomemos cuidado, porque se você está pecando, se você está fazendo coisa errada, se você está vivendo uma vida dissoluta, você está entregando a autoridade de Satanás para ele dominar a sua vida, dominar a sua casa, dominar o seu lar. Irmãos, venhamos a vigiar isso daí, porque foi isso que aconteceu. Por isso que Satanás está dizendo aqui, e disse-lhe o diabo, olha só, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Então quer dizer que cada vez que nós pecamos, nós estamos entregando o domínio da nossa vida, da nossa casa, de tudo que nós temos para quem? Para Satanás. E ele vai dominar, meu irmão. Ele vai dominar. E Deus tenha misericórdia de nós, meus amados. Que Deus tenha compaixão de nós, porque nós devemos estar firmes, não é? Firmes no Senhor. Firmes e constantes nas coisas do Senhor. Porque o inimigo está querendo encontrar brecha na minha e na sua vida.
Ele está querendo encontrar brecha. Aí continua aqui no versículo 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então aqui nós observamos que o inimigo sempre vai tentar a mim e a você. Você está entendendo? Nós que estamos na presença de Deus. Por quê? Para querer mostrar um mundo belo, um mundo azul, um mundo que tem sol, um mundo maravilhoso. Para quê? Para que eu e você venhamos a desistir das coisas do Senhor. E que nós não venhamos a desistir. Venhamos a estar o quê? Venhamos a ficar atentos, cônscios da verdade. Que o mundo não é tudo isso que o diabo ele pinta, você está entendendo? Que o inimigo pinta, tá? Porque ele pinta uma aquarela tão linda, tão bonita, que nós, se nós não estivermos vigiando, nós vamos cair e vamos deixar a vida verdadeira para ir para uma vida falsa que mais tarde vai dar o quê? Vai dar na destruição. Por isso mesmo que a palavra do Senhor nos informa, em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Embora aquele capítulo está falando dos falsos mestres, mas supostamente, né, nós podemos observar que também está apontando para o inimigo. Então, que nós não venhamos a sair da vida que é Jesus para ir uma vida falsa, uma vida que na verdade não condiz com a verdade, mas é uma vida que vai nos levar à destruição. Então, aqui continuando, meus amados, vejamos, Jesus mais uma vez, ele sai dessa através da palavra de Deus. Que ele diz aqui no versículo 8, e Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Então nós devemos ser firmes nas coisas do Senhor. Veja bem que em nenhum momento nós vemos Jesus titubeando. Em nenhum momento nós vemos Jesus aqui negando o seu chamamento. Nós não vemos aqui Jesus sequer arredando o pé do seu propósito diante de Deus, do seu chamamento diante de Deus. Então, que nós possamos, todos nós possamos ficar atentos, porque nós temos um chamamento da parte de Deus. E o inimigo vai nos tentar com tudo, para querer fazer com que nós venhamos a desistir das coisas do Senhor. Venhamos a ficar atentos, meus amados, a este princípio, porque é muito importante que eu e você venhamos a perceber o trabalhar do inimigo. Agora, observando aqui o versículo de número 9, diz assim, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então aqui nós observamos que tinha momentos que o inimigo tentava Jesus no lado material e tinha momentos também que Jesus era tentado o quê? No lado espiritual, ou seja, estava tentando ele em seus sentimentos para querer aguçar um sentimento de soberba e de arrogância. Então nós devemos perceber isso daí, meus amados, não é? Mas em todo momento nós vemos que Jesus ele tem uma saída, ele usa a palavra de Deus, ele exalta o nome de Deus, ele coloca para Satanás que ele quer ficar na direção de Deus, você está entendendo? Ele fala que Deus, que não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Nós vemos aqui no versículo de número 12, tá certo? Aí nós vemos aqui que a todo momento Jesus ele está sempre se apoiando em Deus, se apoiando em sua palavra, sempre exaltando o nome do Senhor, sempre com o Senhor enchendo o seu coração. Por quê? Porque a palavra do Senhor aqui nos informa no capítulo 4 que Jesus ele foi ao deserto, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Então, a única forma de nós sermos vencedores diante tanto das tentações do lado material como do lado muitas vezes da nossa alma, né? Porque o diabo ele tenta a nossa alma no sentido de querer incutir determinado sentimento em nós, é nós nos enchendo com a palavra de Deus, nos enchendo com a graça de Deus, nos enchendo com a presença de Deus. E aí nós vamos ser vencedores. Porque foi isso que aconteceu com Jesus, né?
Foi isso que aconteceu com Jesus. Então o grande problema é esse, meus amados. Nós temos que nos encher com as coisas do Senhor. Nós temos que estar, presos nas coisas do Senhor. E confiar nele. Saber que ele vai nos dar vitória em todas as coisas, que nós não venhamos a ouvir o inimigo e erguer a nossa mão, ou muitas vezes colocar a nossa mão em coisas que não é da vontade de Deus. Porque isso aí vai fazer com que eu e você venhamos a sucumbir, não é? E o inimigo, ele não tem misericórdia de ninguém. Aí muitos podem aí se perguntar, mas veja bem, como que o inimigo vai nos atacar? Né? A principal coisa que nós devemos entender, podemos observar que lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, nos fala que Satanás é como um leão que anda ao nosso derredor, não é? Para querer o quê? Nos tragar. Então, esta na verdade é uma tática usada no mundo animal para quê? Para muitas vezes se pegar uma presa. Isso é particular de um leão, né? Onde o leão muitas vezes espera, né, que a sua presa venha se dispersar do bando, né? Muitas vezes uma gazela, um búfalo, né? Nós podemos ver esses documentários, né, que falam sobre o mundo animal, e veja bem que ele sempre espera que o animal ele venha se dispersar. Ali muitas vezes o seu bando venha se separar do bando, ele pega o animal mais fraco, ele pega muitas vezes o filhote que não tem muita proteção, que muitas vezes ali a mãe, né, distraidamente deixa aquele filhote ali. Então, isso aí é uma brecha para quê? Para que o leão venha comer aquele animal. Então isso acontece conosco também, meus amados. Quando a pessoa deixa de buscar a Deus, de estar na igreja, quando a pessoa deixa muitas vezes, né, se deixa enfraquecer, deixando a sua vida espiritual de lado, então observemos que isso aí faz com que a pessoa seja um alvo de Satanás. E Satanás ele vai sem misericórdia, meus amados. Ele vai destruir sem misericórdia a mim e a você. Então que nós venhamos a vigiar, né? Para que o inimigo ele não venha tratar a nossa vida dessa forma, né? E nós venhamos também nos edificar na vida sentimental, né? Venhamos a nos edificar dentro da nossa alma. Então nesse instante vamos estar orando para que Deus esteja nos fortalecendo mediante as lutas, as situações que nós temos passado. Na onde o inimigo tem tentado a todo momento, né, nos dar uma rasteira e nos levar para o mundo, né? Então nós vemos que o inimigo ele é sujo, né? Nós vemos que o inimigo ele joga baixo, né? O inimigo a todo momento está querendo fazer com que eu e você venhamos a retroceder. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, Senhor meu Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo em nome de Jesus, quebrando toda ação do mal, repreendendo o inimigo. Senhor, pedimos que o Senhor esteja visitando nesse instante a nossa casa, o nosso lar, Senhor meu Pai, o nosso emprego, que o Senhor esteja visitando a igreja do Senhor, fortalecendo o nome de Jesus, no nome do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor esteja repreendendo todas as armas do inimigo. Meu Pai, nos capacita, nos direciona, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Pai, aproveitamos o ensejo para estar orando Senhor, meu Pai, por aqueles que estão em cadeias, por aqueles que estão, Senhor, meu Pai, muitas vezes numa cama de hospital. Oramos também e repreendemos toda a obra do inimigo, Senhor, meu Pai, para a glória de Deus, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo os médicos, em nome de Jesus, as enfermeiras, no nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Então, meu amado e amada irmã, que você fique com Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fique com Deus, a paz. Vamos lá. Em Ezequiel 28, no versículo 12, 13 e 14, Lúcifer estava em um estado de perfeição, porém se orgulhou e foi expulso do reino de Deus. Podemos cair da mesma forma que Satanás caiu em transgressão diante do Senhor e foi expulso do céu. Tomemos cuidado para não sermos excluídos da presença do Senhor por causa da nossa rebeldia. Isso é muito sério. No versículo 12, observemos que ele era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza.
no versos de número 13, diz que ele era enfeitado com pedras preciosas e andava no jardim de Deus. No versículo de número 14, Deus lhe deu uma posição privilegiada de querubim guardião. Nos versículos acima, vemos aptidões, talentos, posição e riqueza que Lúcifer tinha. Se esses adjetivos não forem usados por uma pessoa humilde na direção do Espírito Santo, a soberba e a arrogância podem tomar o coração da pessoa, tornando-a rebelde, pois não se submeterá a uma liderança, mas questionará tudo o que lhe foi posto para fazer, principalmente as coisas mais simples, pois dirá: sei fazer muito mais do que isso, só me dão coisas pequenas. O grande perigo está em que a pessoa crie expectativas sobre suas características pessoais e dons ministeriais. Temos que saber que tudo passa pelo crivo do Espírito Santo, e ele fará tudo de acordo com a necessidade da obra e direcionará os líderes no que deve ser feito. Por esse motivo, existem aqueles que questionam: me deixaram de lado, ou dizem, vou para outro lugar, ou criam problemas na igreja local, envenenando os irmãos com fofoca e falácias. Por fim, a rebelião. Tomemos cuidado. Se nós nos acharmos melhores do que as pessoas, até mesmo do que nossos líderes, é porque a rebelião está surgindo de forma sutil em nosso coração. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.